O calor escaldante de conservatória fazia o asfalto da Praça das Serestas brilhar como um espelho derretido. No meio da multidão apressada, cercada por buzinas e vozes apressadas, uma pequena banca de flores resistia, desafiadora, como um oásis de cores em meio à selva cinzenta. Ali, entre margaridas simples e rosas tímidas, estava Jéssica, uma jovem de olhos castanhos luminosos e mãos calejadas pela luta diária. Era inacreditável como uma garota tão jovem carregava nas costas um mundo inteiro de responsabilidades. Aos 22 anos, Jéssica havia deixado seus próprios sonhos adormecerem para cuidar da avó doente, Dona Odete, e do irmão caçula, Pedrinho. Todos os dias, antes do amanhecer, ela atravessava as ruas da cidade com cestos de flores equilibrados nos braços, sorrindo para a vida mesmo quando a vida parecia não sorrir para ela. Enquanto montava a barraca, ajeitando com carinho cada flor em vasos improvisados, Jéssica ouvia, como sempre, os cochichos de desprezo dos passantes mais abastados. Pena dessa aí. Não paga as contas, murmurava uma senhora de salto fino, erguendo o nariz. Mas Jéssica fingia não ouvir. Estava acostumada a ser invisível. Era uma sexta-feira agitada, véspera da famosa Festa das Serestas. As ruas fervilhavam de turistas, e a praça se transformava em um palco de espetáculo. Jéssica via nessa multidão uma oportunidade preciosa de vender mais flores e garantir os remédios de Dona Odete, cujo estado piorava a cada semana. De repente, no meio da confusão, algo chocante aconteceu. Um homem bêbado, esbravejando palavras desconexas, tropeçou e caiu sobre a barraca de Jéssica, derrubando vasos, esmagando flores e espalhando água suja pelo chão. As pessoas ao redor riram. Riram como se assistissem a uma peça de teatro barata. Jéssica ajoelhou-se no chão, com os joelhos molhados, recolhendo as pétalas mutiladas com uma dor profunda no peito. Seu mundo, que já era pequeno e frágil, parecia ruir diante daqueles olhares indiferentes. Um dia, eu vou sair daqui, murmurou para si mesma, cravando as unhas no chão de raiva e determinação. Enquanto isso, Dona Odete a aguardava em casa, deitada em uma cama velha, com o olhar perdido e febril. A cada pétala quebrada, Jéssica sentia a urgência crescer dentro de si. Precisava vender, precisava vencer. O dia passou arrastado. Poucos compraram flores. Muitos preferiram selfies com a banca destruída, como se fosse apenas mais uma atração turística de conservatória. Jéssica, comovente em sua resistência silenciosa, manteve-se firme. O sol descia preguiçoso no horizonte quando ela decidiu fechar a barraca. Enquanto guardava o último buquê, ouviu o rugido de motores de alta cilindrada invadindo a praça. Vários jovens da elite local exibiam suas motos reluzentes, rindo alto, zombando dos transeuntes mais simples. Entre eles, vinha Estevão Alencar, o milionário conhecido por seu império de imóveis e sua fama de intocável. Jéssica apenas abaixou a cabeça. Para ela, milionários eram como estrelas, brilhantes, inalcançáveis e indiferentes. E ela não queria mais ser humilhada naquele dia. No entanto, algo inacreditável estava prestes a acontecer. Num piscar de olhos, uma criança pequena, Mateus, filho da doceira da praça, correu atrás de uma pipa colorida e invadiu a rua sem olhar. Estevão, em sua moto de luxo, tentou desviar num movimento desesperado. O impacto foi inevitável. O ronco do motor virou um grito surdo quando a moto perdeu o controle e Estevão foi arremessado violentamente contra o chão, rolando várias vezes antes de parar poucos metros da barraca de Jéssica. Um silêncio profundo tomou conta da praça. Ninguém se moveu. Ninguém, exceto Jéssica. Com uma coragem inspiradora, a jovem correu até o corpo imóvel no asfalto, seus pés descalços queimando no chão quente. Sem se importar com o sangue que manchava seu avental, ela improvisou um torniquete com o próprio lenço de cabelo e gritou por socorro.
Alguém chama uma ambulância. Ele tá vivo, implorou, com a voz embargada. Enquanto isso, celulares surgiam em mãos ansiosas, registrando o momento não para ajudar, mas para expor. A indiferença de todos era de partir o coração. O rosto de Estevão, normalmente imponente, agora era apenas um retrato frágil da vulnerabilidade humana. Seus olhos semiabertos fixaram Jéssica por um breve segundo, como se enxergassem, no meio do caos, uma esperança inesperada. Quando a ambulância finalmente chegou, Jéssica já estava ajoelhada ao lado dele, segurando sua mão com firmeza. Não por fama. Não por interesse. Mas por pura humanidade. Antes de ser colocado na maca, algo pequeno e brilhante caiu do bolso de Estevão, um anel de ouro cravejado de diamantes. Ninguém notou, exceto Jéssica. Ela pegou o objeto discretamente, com a intenção de devolvê-lo assim que pudesse. A ambulância partiu deixando para trás apenas o som da sirene e o cheiro metálico do sangue no ar. As pessoas voltaram à sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas para Jéssica, aquele instante tinha sido transformador. O coração ainda batia descompassado. Ela sentia, no fundo da alma, que algo imenso estava prestes a acontecer. Algo que poderia mudar para sempre o destino dela e da sua família. Sem saber, naquele momento simples e comovente, uma ponte invisível entre dois mundos havia sido construída, com sangue, flores e esperança. Jéssica olhou para o céu alaranjado e apertou o anel contra o peito. Ela só não imaginava que o próximo encontro entre eles seria ainda mais chocante. O fim de tarde em Conservatória descia pesado, tingindo de dourado as ruas empoeiradas. A praça, antes fervilhante, agora parecia um cenário abandonado, como se o acidente tivesse deixado marcas invisíveis no chão e nos corações que ali estavam. Jéssica caminhava lentamente até sua pequena casa no Morro da Alegria, o anel brilhante apertado dentro do bolso do avental. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se o peso da responsabilidade tivesse se tornado ainda mais profundo após aquele momento inacreditável. Em casa, Dona Odete a aguardava, tossindo baixinho entre lençóis poídos. O pequeno Pedrinho, sentado no chão, brincava com uma caixa vazia como se fosse o mais precioso dos tesouros. Era comovente como aquela criança conseguia sorrir mesmo em meio à escassez. Vovó, hoje aconteceu uma coisa inacreditável, sussurrou Jéssica, enquanto ajeitava a coberta da avó. Mas antes que pudesse contar, a tosse seca e desesperada da idosa a fez esquecer tudo. Dona Odete estava piorando, e os remédios haviam acabado. O salário mísero que Jéssica tirava com flores jamais seria suficiente para comprar a nova receita passada pelo Dr. Haroldo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no Hospital São Lucas, Estevão Alencar acordava de um pesadelo que parecia real. Confuso, dolorido, e com flashes da jovem de olhos brilhantes em sua mente, ele apertou a campainha com força, exigindo respostas. Os médicos correram para seu quarto. Rodrigo, seu fiel assistente, chegou logo depois, trazendo consigo uma pasta de papéis e relatórios médicos. Mas Estevão, com uma determinação quase infantil, empurrou tudo de lado. Quero saber quem foi, disse com voz rouca, que me salvou. Rodrigo, perplexo, prometeu descobrir. Em Conservatória, Jéssica não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto pálido de Estevão e sentia o peso do anel em seu bolso como um lembrete silencioso de que sua vida estava prestes a mudar. Ou afundar de vez. O inesperado aconteceu na manhã seguinte, enquanto arrumava as flores murchas na banca improvisada, um carro preto e brilhante estacionou em frente a ela, chamando a atenção de todos os curiosos da praça. De dentro do veículo saiu Rodrigo, um homem elegante, de terno escuro e olhar sério. Era impossível ignorá-lo. A praça inteira parecia prender a respiração,
curiosa para saber o que aquele homem tão importante queria com uma simples vendedora de flores. Você é Jéssica? Perguntou ele, direto. O coração da jovem bateu tão forte que ela temeu que todos pudessem ouvir. Sou, respondeu, com voz hesitante. O Sr. Estevão Alencar gostaria de vê-la. Ele pediu que eu a levasse até ele. A praça explodiu em cochichos venenosos. Ela vai ser presa, aposto que foi ela quem armou o acidente, deve ter roubado alguma coisa. Diziam as más línguas, sem a menor vergonha. Cada palavra cruel era uma faca invisível cravando fundo na alma já marcada de Jéssica. Com um nó na garganta, ela apenas acenou com a cabeça, entregou o cesto de flores para uma vizinha, e entrou no carro. O caminho até a mansão de Estevão foi silencioso, mas dentro dela o caos reinava. O que ele queria? Iria acusá-la de roubo? E o anel? Deveria ter devolvido no hospital? Pensamentos se atropelavam em sua mente. Ao chegar diante dos portões altos da mansão Alencar, Jéssica sentiu-se ainda mais pequena. Era um lugar inacreditável, digno de contos de fadas, com jardins impecáveis e uma fonte que brilhava sob o sol da manhã. Rodrigo a conduziu até uma sala ampla e clara, onde Estevão, de muletas e com curativos na testa, a esperava. Quando seus olhos se encontraram, algo profundo e silencioso passou entre eles: gratidão. Você é real, murmurou Estevão, sorrindo de maneira quase encantadora. Jéssica abaixou a cabeça, tímida. Fizeram de tudo para me salvar, mas, continuou ele, foi o seu rosto que vi primeiro. Foi a sua coragem que me manteve acordado. E eu jamais vou esquecer. Neste momento, Rodrigo discretamente mostrou a Estevão o anel que ela havia guardado. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu guardei para devolver, apressou-se Jéssica a dizer, a voz embargada. Estevão pegou o anel, olhou para ela, e sorriu comovido. Isso prova que você é ainda mais valiosa do que eu imaginei. Antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, Estevão fez um gesto para Rodrigo, que trouxe uma pasta de documentos. Quero te fazer uma proposta, Jéssica. Estevão respirou fundo. Vou abrir para você uma floricultura. Uma loja linda, só sua. No centro de Conservatória. Tudo em seu nome. A jovem ficou estática, como se tivesse levado um choque. Gaguejou, com os olhos arregalados. Você merece. Salvou minha vida. E acredito que flores devem nascer em solo fértil. Quero que você seja o solo. As lágrimas brotaram sem permissão. Era inacreditável que em meio à luta diária, algo tão transformador estivesse acontecendo em sua vida. Mas enquanto Jéssica chorava de emoção, nas sombras da mansão, alguém a observava com olhos frios e invejosos. Vitória Bragança, a socialite arrogante de Conservatória, não estava nada satisfeita com aquela reviravolta inesperada. Ignorando os olhares ocultos de veneno, Jéssica, emocionada até a alma, apertou a mão de Estevão e aceitou o presente inacreditável. Eu prometo que vou honrar essa oportunidade, sussurrou, com a voz entrecortada. Estevão sorriu, satisfeito. Sei que vai. Enquanto ela saía da mansão, levando consigo os papéis da nova vida que começaria, o céu parecia mais azul, o vento mais doce, as flores mais vivas. Era como se a própria cidade tivesse parado para aplaudir aquela jovem que ousou sonhar, mesmo nas piores tempestades. Mas ela ainda não sabia, os ventos que pareciam a favor, logo se tornariam tempestades violentas. E seria preciso muito mais do que coragem para atravessar o que estava por vir. O cheiro de tinta fresca e flores recém-chegadas enchia o ar da nova loja, batizada com o nome que Estevão sugerira, Flores da Esperança. A fachada modesta, mas elegante,
brilhava sob o sol de conservatória, parecendo um sonho encantador plantado em meio às ruas empoeiradas. Jéssica olhava em volta, quase sem acreditar. Era inacreditável como a vida podia mudar em um piscar de olhos. De vendedora ambulante a dona de uma floricultura de verdade, um salto tão profundo que parecia ter atravessado um abismo invisível. Com as mãos trêmulas, ela ajeitava os arranjos de girassóis e lírios, enquanto Dona Odete, sentada em uma cadeira de rodas, observava a neta com olhos marejados. O pequeno Pedrinho corria entre as prateleiras, maravilhado, como se estivesse num castelo mágico. Você transformou nosso destino, minha filha, sussurrou a avó, com a voz fraca, mas cheia de orgulho. Do outro lado da cidade, enquanto a inauguração era preparada, Vitória Bragança, consumida por inveja, tramava nas sombras. Como uma favelada podia receber um presente daqueles, pensava, seu coração escurecido pela amargura. Na manhã da inauguração, Jéssica acordou com o coração disparado. Estevão havia organizado tudo, jornalistas locais, música ao vivo e até a presença do prefeito, seu Alberto Lemos, um homem corpulento e sorridente que gostava de aparecer em tudo que rendesse votos. Vestida com um vestido simples cor de creme, o melhor que tinha, Jéssica chegou à praça sob olhares curiosos, e em alguns casos, maldosos. Quando a fita da loja foi cortada, o som dos aplausos ecoou pela praça como uma melodia encantadora. Estevão, ainda de muletas, estava ao seu lado, sorrindo de maneira genuína. Rodrigo, sempre discreto, supervisionava tudo para garantir que nada saísse errado. Mas no meio da multidão, algo surpreendente aconteceu. Um grupo de senhoras da alta sociedade, lideradas por Vitória, começou a cochichar alto, zombando de Jéssica, dizendo que a loja logo faliria por falta de classe. Cada palavra maldosa parecia tentar esmagar aquele momento mágico, mas Jéssica, com a força transformadora que carregava no peito, ergueu a cabeça e sorriu com ainda mais firmeza. Ela sabia quem era. Sabia de onde vinha. E agora, sabia para onde queria ir. Durante seu pequeno discurso de agradecimento, a voz dela tremeu, mas não vacilou. Hoje é o dia mais inesquecível da minha vida, disse ela, a voz ecoando pela praça. Porque ele mostra que não importa onde você nasce, nem o que dizem sobre você. Se você plantar bondade e coragem, um dia florescerá a esperança. As palavras emocionaram muitos presentes. Algumas lágrimas silenciosas desceram pelos rostos mais sensíveis da plateia. Após o evento, Estevão pediu um momento a sós com Jéssica. Você foi incrível, Jéssica. Inspiradora, elogiou ele, a voz carregada de emoção. Ela sorriu, tímida. Eu só falei a verdade. E é por isso que quero propor algo mais, disse Estevão, com brilho nos olhos. Quero transformar a Flores da Esperança em uma franquia. Expandir para outras cidades históricas, com seu nome, sua essência. O coração de Jéssica quase parou. Uma franquia? Ela, que mal conseguia vender meia dúzia de buquês na praça. Eu não sei se sou capaz, gaguejou, o medo se insinuando como uma sombra fria. Você é muito mais capaz do que imagina, disse Estevão, com um sorriso que transmitia confiança. Nesse momento, Rodrigo discretamente entregou a Jéssica uma pasta com documentos de expansão já prontos, algo chocante, que indicava que Estevão já havia planejado tudo antes mesmo de conversar com ela. Era como se o destino estivesse empurrando Jéssica para fora dos limites do medo. Naquela noite, em casa, sentada ao lado de Dona Odete, Jéssica abriu a pasta. Cada contrato, cada cláusula, cada plano parecia um universo novo e assustador. O que eu faço, vó? Perguntou ela, a voz embargada. Dona Odete segurou a mão da neta com a força de quem já enfrentou todas as tempestades do mundo. Você aceita, minha filha? Não por dinheiro.
não por vaidade, mas para mostrar que a esperança pode transformar qualquer história. Enquanto isso, nas sombras da cidade, Vitória Bragança recebia uma visita inesperada, um advogado, contratado para investigar a origem do dinheiro que financiara a floricultura de Jéssica. A intriga se armava silenciosamente. No dia seguinte, Jéssica encontrou Estevão na loja para dar sua resposta. "Eu aceito", disse ela, com o peito cheio de coragem. Estevão sorriu, satisfeito. "Você não vai se arrepender." Enquanto eles discutiam os detalhes, a campainha da loja tocou. Era a primeira cliente oficial da Flores da Esperança, Dona Clarice, uma professora aposentada que sempre comprava flores para visitar o túmulo do marido. Com um sorriso emocionado, Jéssica montou um buquê especial, misturando lírios e margaridas, símbolos de pureza e renovação. "Nunca fui atendida com tanto carinho", disse Dona Clarice, emocionada. Era surpreendente como pequenos gestos podiam mudar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. No final do dia, enquanto fechava as portas da loja, Jéssica olhou para o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa. Sem saber, naquele mesmo instante, Vitória Bragança entregava aos jornais locais uma denúncia anônima contra Jéssica, acusando-a de roubo e favorecimento ilícito, um golpe cruel que poderia destruir tudo antes mesmo que começasse. Mas Jéssica, com sua alma pura e coração valente, estava pronta. Pronta para enfrentar o que viesse. Pronta para proteger o jardim que estava começando a florescer dentro dela. E seria nessa batalha que ela mostraria à conservatória, e ao mundo, que as raízes mais fortes nascem da dor mais profunda. Os primeiros dias da Flores da Esperança foram simplesmente inesquecíveis. A loja, com sua fachada branca e janelas enfeitadas de trepadeiras, parecia ter saído de um sonho profundo de alguém que jamais desistira de acreditar. Conservatória, acostumada à monotonia das mesmas figuras dominando tudo, agora havia uma nova história desabrochar diante dos olhos, e isso era, para muitos, inspirador, mas para outros, um incômodo. Jéssica acordava antes do sol e trabalhava até tarde, cuidando pessoalmente de cada detalhe, das flores dispostas em buquês, às cartas escritas à mão que acompanhavam os arranjos. Cada cliente era tratado como parte de sua própria família, e logo os comentários de boca em boca começaram a correr pela cidade. Mas o inesperado aconteceu. Um site de fofocas local, conhecido por suas notícias venenosas, publicou uma matéria acusando Jéssica de ter seduzido um milionário para enriquecer. O choque foi devastador. Ela segurava o celular nas mãos, lendo e relendo as palavras cruéis, sem acreditar que alguém pudesse ser tão perverso. As lágrimas escorriam silenciosas, mas ela não permitiu que a tristeza a paralisasse. "Eles não vão me destruir", murmurou para si mesma, enxugando o rosto com a manga da blusa. Enquanto isso, na praça, as flores que antes eram compradas com sorrisos, agora eram levadas com olhares desconfiados. Alguns até atravessavam a rua para não passar em frente à loja. Dona Odete, ao saber da notícia, chamou a neta para uma conversa séria. "Não se vence guerra nenhuma abaixando a cabeça", disse ela, sua voz ainda frágil, mas carregada de uma força impressionante. "Quem planta amor, filha, não precisa temer a colheita dos outros." As palavras da avó foram como bálsamo para o coração ferido de Jéssica. Ela ergueu a cabeça e voltou ao trabalho com ainda mais paixão. No dia seguinte, Estevão apareceu na loja. Com um semblante sério, ele a chamou para uma conversa reservada. "Jéssica, precisamos tomar uma decisão", disse ele, deslizando sobre as muletas até a cadeira. "Essa cidade é pequena demais para a grandeza do que você está construindo aqui." Ela o olhou com surpresa. "O que quer dizer?" "Quero expandir a Flores da Esperança para outras cidades históricas. São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto.
Você estaria pronta para ser um nome conhecido nacionalmente? Naquele instante, o chão pareceu sumir sob seus pés. Uma expansão nacional? Era algo tão chocante e transformador que Jéssica mal conseguia respirar. Mas junto com a empolgação, veio o medo. E se eu falhar? Sussurrou. Você já venceu, Jéssica. Só por chegar até aqui, respondeu Estevão, com um sorriso profundo. Ela olhou para a foto da mãe falecida, que mantinha na loja como lembrança de onde veio. A decisão já estava tomada dentro dela. Só precisava encontrar a coragem de dizê-la em voz alta. Vamos fazer isso, disse Jéssica, com uma firmeza encantadora. Estevão estendeu a mão, e eles selaram a parceria com um aperto caloroso. Entretanto, nas ruas silenciosas de Conservatória, Vitória Bragança tramava um novo golpe, organizou uma campanha silenciosa entre a elite da cidade para boicotar a floricultura, espalhando boatos cada vez mais cruéis sobre Jéssica. A resistência começou a se tornar real. Os pedidos caíram. Clientes antigos desapareceram. A loja, que no início parecia um jardim florescendo em pleno deserto, começou a murchar aos poucos. Certa tarde, ao ver a loja vazia, Jéssica sentou-se no chão, entre os vasos, e chorou em silêncio. O sonho que mal começara já parecia desmoronar. Foi então que uma visita inesperada mudou tudo. Dona Clarice, a professora aposentada que comprará o primeiro buquê da loja, voltou. Trazia consigo não apenas flores para comprar, mas palavras que revigorariam qualquer alma cansada. Você mudou minha vida, menina, disse, emocionada. Essas flores trouxeram cor para minha casa. E esperança pro meu coração. Aquelas palavras simples, mas profundas, incendiaram algo dentro de Jéssica. Algo mais forte que a vergonha, que o medo, que a maldade dos outros. Eu não vou desistir, disse a si mesma, em voz alta, olhando-se no espelho da loja. Decidida, ela bolou um plano ousado, transformaria a inauguração da primeira filial em um grande evento beneficente, convidando toda a cidade. E faria isso não para calar os que a odiavam, mas para dar ainda mais força a quem precisava acreditar em dias melhores. E para surpresa de todos, inclusive da elite venenosa, no dia do evento, centenas de pessoas simples, trabalhadores, lavadeiras, estudantes, lotaram a praça para apoiar Jéssica e a causa das Flores da Esperança. O sucesso foi tão estrondoso que o nome de Jéssica estampou capas de jornais regionais, com manchetes chamando-a de a flor que venceu o asfalto. Vitória, furiosa e humilhada, percebeu que sua guerra suja só havia fortalecido ainda mais a jovem. Ao final daquele dia inesquecível, Jéssica estava exausta, mas sorridente. De pé em meio a arranjos de girassóis, ela olhou para o céu estrelado de Conservatória e sorriu com gratidão profunda. Sabia que mais dificuldades viriam. Sabia que novos inimigos se formariam. Mas dentro dela, um jardim de força já havia florescido, e não havia praga ou tempestade que pudesse destruir isso. Contudo, nos bastidores, Vitória preparava sua jogada mais baixa e cruel, uma denúncia formal, com documentos falsificados, que faria Jéssica enfrentar a humilhação pública mais chocante de sua vida. E dessa vez, não seria apenas o orgulho dela em jogo. Era tudo. A loja. O sonho. E a honra de uma família inteira. O amanhecer em Conservatória parecia mais cinzento do que nunca. A neblina densa invadia as ruas como um presságio do que estava por vir. Dentro da Flores da Esperança, Jéssica preparava os buquês com a dedicação de sempre, sem imaginar que naquele dia o chão sob seus pés desmoronaria de maneira chocante. A movimentação incomum na praça chamou a atenção logo cedo. Viaturas da polícia estacionaram discretamente, e homens engravatados começaram a circular, trocando olhares pesados. Jéssica, sentindo um frio inexplicável na espinha,
tentou se concentrar no trabalho. Mas não adiantou. De repente, a porta da floricultura foi escancarada, e 2 policiais entraram, diante dos olhares atentos da população que já se aglomerava do lado de fora. Senhorita Jéssica de Souza? Perguntou o delegado Antônio Bastos, com uma expressão indecifrável. A senhorita está sendo intimada para prestar esclarecimentos sobre acusações de apropriação indevida e enriquecimento ilícito. O choque foi tão profundo que Jéssica deixou o vaso de lírios cair no chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços. As palavras ecoaram dentro dela como trovões. Apropriação indevida? Enriquecimento ilícito? Era inacreditável. Enquanto era conduzida sob os olhos de toda a cidade, Jéssica sentiu o peso da humilhação a esmagar cada passo. Alguns cochichavam, outros riam abertamente, como se presenciassem o fim de um espetáculo. Eu não fiz nada. Dizia ela, desesperada, as lágrimas já brotando. No carro da polícia, o silêncio era cortante. Lágrimas desciam pelo rosto de Jéssica, misturadas ao gosto amargo da injustiça. A cena era comovente, de partir o coração. Na delegacia, a situação piorou. Ao chegar, ela se deparou com uma pilha de documentos falsificados, onde seu nome aparecia como beneficiária de depósitos suspeitos, tudo obra de Vitória Bragança e seus aliados. O delegado, embora educado, parecia já convencido da culpa dela. Onde conseguiu o dinheiro para abrir a loja, Jéssica? Perguntou ele, em tom frio. Foi um presente, do senhor Estevão Alencar, respondeu ela, com a voz embargada. Tem como provar? Rebateu o delegado, encarando-a fixamente. A pergunta cortou o pouco de chão que lhe restava. Não havia contrato formal. Apenas confiança e gratidão. Enquanto isso, Estevão, avisado por Rodrigo, chegou à delegacia com uma fúria fria. De muletas, atravessou o saguão como um furacão silencioso. Quero falar com o responsável. Esbravejou. Após uma reunião tensa, onde Estevão apresentou testemunhas e provas bancárias dos depósitos feitos por ele mesmo para a abertura da loja, a acusação perdeu força. Mas o estrago já estava feito. A notícia da prisão de Jéssica já corria em todos os grupos de redes sociais da cidade, manchando sua imagem de maneira quase irreversível. Mesmo liberada, ela saiu da delegacia sob olhares repletos de desdém. Alguns filmavam. Outros cuspiam insultos abafados. De volta à loja, Jéssica encontrou a vitrine quebrada. Pedras haviam sido atiradas durante sua ausência. Entre os cacos, uma mensagem pichada no vidro arrancou-lhe um grito silencioso. Ladra. Era profundo. Era cruel. Era desumano. Ela caiu de joelhos, os ombros sacudindo em um choro que parecia vir da própria alma. Eu não sou isso, eu não sou isso, repetia como um mantra. Foi quando Estevão, Rodrigo e Dona Odete chegaram. A velha senhora, com toda sua fragilidade física, parecia irradiar uma força sobrenatural. Levanta, minha filha, disse ela, ajoelhando-se com dificuldade ao lado da neta. A dignidade da gente ninguém tira. Só se a gente entregar. Essas palavras, ditas com uma ternura inacreditável, incendiaram algo dentro de Jéssica. Um fogo profundo, primitivo, que nem a maldade alheia conseguia apagar. Eles querem me ver destruída, disse Jéssica, enxugando o rosto manchado de lágrimas. Mas eu vou reerguer tudo. Por você, vó. Pelo Pedrinho. Por todos que acreditam em mim. Enquanto a praça inteira assistia, atônita, Jéssica pegou a vassoura e começou a varrer os cacos de vidro, de cabeça erguida. Cada movimento era um grito silencioso de resistência. Estevão, emocionado, tocou o ombro dela.
Eu vou te ajudar a processar todos eles, Jéssica. Você não vai passar por isso sozinha. Mas ela, surpreendentemente, negou com um gesto. Não quero vingança, seu Estevão. Quero reconstruir. Quero florescer onde tentaram me enterrar. As palavras dela, tão comoventes e inspiradoras, tocaram profundamente quem as ouviu. Nos dias que se seguiram, a história se espalhou não apenas pela cidade, mas pela região inteira. A imagem da jovem que foi humilhada publicamente, recusou a vingança para escolher a esperança tornou-se um símbolo. De maneira surpreendente, doações começaram a chegar, flores, vasos, materiais de construção. Gente simples, gente esquecida, vinha de todos os lados para ajudá-la. Era como se a cidade, antes cega e surda, finalmente enxergasse a verdade. A Flores da Esperança foi reerguida não com dinheiro, mas com amor. E isso a tornava ainda mais forte, ainda mais encantadora. Vitória Bragança, ao perceber que todo o seu plano havia falhado, caiu em desgraça pública. Seu nome, antes respeitado, agora era sinônimo de vergonha. Jéssica, você não só venceu, disse Rodrigo, em uma tarde de muito trabalho, você transformou Conservatória. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Sabia que ainda havia muito a enfrentar. Sabia que novas tempestades poderiam vir. Mas agora, tinha certeza de uma coisa. Suas raízes eram profundas demais para serem arrancadas. E suas flores, aquelas flores humildes da Praça das Serestas, haviam se tornado eternas. Porém, uma última despedida dolorosa ainda a aguardava, testando seu coração de maneira inesquecível e definitiva. O vento daquela manhã parecia sussurrar presságios entre as árvores da Praça das Serestas. A cidade de Conservatória, ainda cicatrizando das feridas abertas pela injustiça, começava a olhar para Jéssica com novos olhos. Ela já não era apenas a moça das flores, era a jovem que resistira ao escárnio público com dignidade profunda e inexplicável força. Na Flores da Esperança, os sorrisos tímidos voltavam a encher o ambiente. Clientes novos chegavam todos os dias, atraídos não só pela beleza dos arranjos, mas pelo simbolismo de cada pétala ali cultivada. Cada flor era um ato de resistência, um lembrete encantador de que até na lama um lírio floresce. Enquanto arrumava um buquê de margaridas, Jéssica recebeu uma notícia que a fez estremecer. Dona Odete, sua companheira de lutas e amor incondicional, havia sido internada às pressas no Hospital São Lucas. Sem pensar duas vezes, Jéssica largou tudo e correu pelas ruas, o coração batendo em um compasso desesperado. Era inacreditável que no momento em que a vida começava a sorrir para ela, fosse ameaçada de perder a pessoa mais importante de sua existência. Ao chegar ao hospital, encontrou Pedrinho sentado no corredor, com os olhinhos marejados. A cena foi de partir o coração. Ela quer te ver, disse o menino, apontando para a porta entreaberta. Jéssica entrou, lutando contra as lágrimas. Dona Odete parecia ainda menor, afundada em lençóis brancos, mas seus olhos continuavam brilhando com uma força sobrenatural. Minha flor, murmurou a avó, com um sorriso fraco. Não fala, vó, sussurrou Jéssica, tomando-lhe a mão magra. Ouve a vovó, insistiu Dona Odete, com uma determinação surpreendente. Você nasceu para florescer, e fazer outros florescerem também. Em meio àquele momento tão comovente, Dona Odete entregou à neta uma carta amarelada, escrita com sua caligrafia trêmula. Um último presente, uma despedida silenciosa, que marcaria para sempre a alma de Jéssica. Horas depois, segurando aquela carta junto ao peito, Jéssica viu a vida de sua avó se apagar como a chama de uma vela soprada pelo vento. O grito de dor que ela soltou ecoou pelo hospital, um lamento tão profundo que arrancou lágrimas até dos enfermeiros mais endurecidos. O mundo, que por um instante parecia ter se tornado belo,
voltou a desmoronar em ruínas ao redor dela. Durante o velório, a cidade inteira compareceu. Até aqueles que antes haviam virado o rosto diante de suas dificuldades estavam lá, cabisbaixos, envergonhados. O caixão simples de madeira clara, coberto por lírios brancos e girassóis, flores que Dona Odete tanto amava, parecia flutuar sob o peso das orações silenciosas. Estevão, Rodrigo, Dona Clarice e até o prefeito Alberto Lemos prestaram suas homenagens. Mas para Jéssica, nada parecia preencher o vazio que se abria dentro dela. Enquanto todos prestavam suas despedidas, Vitória Bragança, num gesto inesperado e chocante, aproximou-se chorando. Diante de todos, ajoelhou-se perante Jéssica e pediu perdão. A praça inteira prendeu a respiração. Eu errei, soluçava Vitória. Tentei te destruir porque não suportava ver alguém tão puro vencer onde eu fracassei. O momento foi tão impactante que muitos se emocionaram. Era inacreditável ver a mulher que espalhara tanto ódio, agora, humilhada pelo próprio arrependimento. Jéssica, com os olhos cheios de lágrimas, estendeu a mão para ela. Eu perdoo você, disse, sua voz serena, mas carregada de uma força transformadora. Porque não quero carregar no peito o mesmo peso que quase te destruiu. O gesto foi aplaudido de pé. Era impossível assistir àquela cena sem sentir uma onda de comoção varrer a praça. Nos dias que seguiram, Jéssica se afundou em trabalho. Mas agora, cada flor que plantava era também uma homenagem silenciosa à mulher que a ensinara a nunca desistir. Ela decidiu criar algo novo, uma fundação em nome de Dona Odete, destinada a ensinar meninas humildes da cidade a empreender, a acreditar em seus sonhos. A notícia da criação da Fundação Odete de Souza se espalhou rapidamente, e surpreendentemente, trouxe até jornalistas de grandes centros para conhecer a história da flor de conservatória. Entrevistas, reportagens, convites para palestras. Jéssica se tornava, sem querer, símbolo nacional de superação e bondade. Mas ela nunca perdeu a simplicidade. Continuava varrendo o chão da loja, servindo cafezinho para os clientes mais velhos, e cuidando pessoalmente de cada arranjo. Era inspirador vê-la tão grande, e ao mesmo tempo, tão humilde. Uma tarde, sentada sozinha na praça onde tudo começou, Jéssica abriu novamente a carta de Dona Odete. As palavras, já conhecidas, ainda assim a atravessaram como flechas. Minha flor, nunca se esqueça, as flores mais lindas crescem entre as pedras. Você é uma delas. Nunca pare de espalhar amor. Nunca pare de acreditar. O mundo precisa de almas como a sua. Com amor eterno, vovó. Ela chorou, mas dessa vez não de tristeza, e sim de gratidão profunda. Sabia que onde quer que estivesse, Dona Odete a observava com aquele sorriso de orgulho sereno. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de dourado, e Jéssica sentiu uma brisa suave acariciar seu rosto. Era como se o próprio universo lhe dissesse, você venceu. E mais importante do que isso, ela havia vencido sem se corromper, sem se tornar aquilo que lutou tanto contra. Enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu limpo de conservatória, Jéssica fechou os olhos e prometeu a si mesma, sua jornada não terminaria ali. As flores da esperança que ela cultivara agora precisavam florescer pelo mundo. O próximo passo seria ainda maior, levar as flores da esperança para outras cidades, espalhando sementes de amor e superação por onde passasse. E nada, absolutamente nada, poderia detê-la agora. O sol nascente pintava a conservatória com tons dourados e alaranjados, como se o próprio céu prestasse homenagem à nova era que se inaugurava ali. Em frente a Flores da Esperança, uma multidão se reunia para o evento mais aguardado dos últimos tempos, a inauguração da Fundação Odete de Souza. Jéssica, vestindo um vestido simples cor de lavanda, organizava os últimos detalhes com as mãos trêmulas de emoção.
Era inacreditável pensar que meses atrás, ela mal conseguia pagar os remédios da avó. Agora, estava prestes a transformar vidas como a dela havia sido transformada. No centro da praça, uma escultura de bronze foi revelada, uma jovem mulher segurando flores, com o olhar voltado para o horizonte. Era a representação de Dona Odete, eternizada para sempre na memória da cidade. A multidão irrompeu em aplausos. Era impossível não se emocionar. Ao microfone, o prefeito Alberto Lemos, antes indiferente, agora bajulador, tecia elogios rasgados à jovem que representava a força e a renovação de Conservatória. Mas Jéssica, com a humildade que era sua marca registrada, recusou qualquer protagonismo. Essa vitória não é minha, disse ela, a voz firme e comovente. É da coragem, da bondade e da fé de cada pessoa esquecida que um dia sonhou e foi chamada de louca. As palavras, simples e profundas, ecoaram na praça como música. Após a cerimônia, Jéssica caminhou entre a multidão, abraçando velhos amigos, crianças, donas de casa, estudantes. Cada sorriso, cada lágrima compartilhada era uma flor plantada em seu coração. De maneira inesperada, uma jovem tímida, chamada Camila, aproximou-se com um buquê de flores silvestres nas mãos. Ela havia sido moradora de rua, e agora, seria a primeira aluna da fundação. Você salvou minha vida, Jéssica, disse ela, com lágrimas nos olhos. Agora eu acredito que posso vencer também. O abraço que trocaram foi tão profundo e inspirador que muitos ao redor choraram sem constrangimento. Nos dias que se seguiram, a movimentação em Conservatória parecia mágica. Jovens de toda a região começaram a frequentar a fundação, aprendendo sobre empreendedorismo, empatia e superação. O projeto rapidamente chamou a atenção da imprensa nacional. Reportagens exaltavam a história da menina das flores que mudou a cidade com amor. E surpreendentemente, uma grande rede de televisão convidou Jéssica para contar sua história em rede nacional, levando a mensagem de esperança ainda mais longe. Antes de aceitar, ela fez uma promessa silenciosa diante da pequena escultura da avó. Vou honrar tudo o que me ensinou, vó. Vou levar a nossa história até onde o vento soprar. A entrevista foi um sucesso estrondoso. Milhares de mensagens de apoio inundaram as redes sociais da fundação. Doações chegaram de todo o país. Pessoas comuns, tocadas pela história, ofereciam ajuda, flores, recursos. Era inacreditável como algo nascido da dor mais profunda podia se tornar tão transformador. Com os novos recursos, Jéssica inaugurou 2 novas unidades da Flores da Esperança, uma em São João del Rei, outra em Tiradentes, gerando empregos para dezenas de famílias. E sempre que era entrevistada, quando lhe perguntavam sobre sua história, ela respondia com o mesmo brilho nos olhos. Eu sou só o jardineiro. As flores são as histórias de cada um que acredita que pode florescer. Durante a inauguração da unidade de Tiradentes, algo encantador aconteceu. Um grupo de crianças de rua, que antes viviam pedindo esmolas, entregou a ela uma coroa feita de flores silvestres. O gesto espontâneo e puro emocionou todos os presentes de maneira inesquecível. Entre tantas conquistas, havia também momentos de profunda saudade. Em cada esquina, em cada flor desabrochada, Jéssica sentia a presença de Dona Odete. Às vezes, fechava os olhos e quase podia ouvir sua risada leve, sua voz dizendo, vá, minha flor, vá ser o que nasceu para ser. Na praça principal de Conservatória, a antiga banca de flores onde tudo começou ainda permanecia. Jéssica fez questão de restaurá-la, mas não para vender. Ela se transformou em um memorial, um espaço de reflexão, onde flores frescas eram colocadas todos os dias em homenagem a todas as flores anônimas que, como ela, lutaram para florescer em meio às pedras. Numa tarde especial, ao visitar o memorial, Jéssica encontrou uma carta deixada discretamente entre as flores.
Era de Vitória Bragança. A ex-socialite, agora vivendo longe dos holofotes e reconstruindo sua vida com humildade, agradecia pela oportunidade de mudar. Você me ensinou que ainda há tempo de recomeçar, dizia a carta. Obrigada por me perdoar. Era mais um testemunho de que o bem, mesmo plantado em solo duro, sempre encontrava uma forma de florescer. Sentada na beira da praça, Jéssica olhou para o céu tingido de lilás pelo pôr do sol e fechou os olhos. Sentia-se em paz. Uma paz profunda, daquelas que só quem sobreviveu a tempestades conhece. Obrigada, meu Deus, sussurrou. O vento soprou levemente, carregando o perfume das flores para longe. Era como se o próprio universo estivesse espalhando sua história pelo mundo. Ela sorriu, abraçada a um pequeno buquê de girassóis, símbolo da luz que mesmo nos dias mais sombrios, nunca deixou de brilhar dentro dela. E assim, entre flores e sonhos, Jéssica não apenas reconstruiu sua vida. Ela reconstruiu a esperança de uma cidade inteira. E deixou para o mundo a prova de que o amor, quando plantado com fé, floresce para sempre. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.